No coração de uma mata densa, onde os caminhos desaparecem entre raízes e neblinas, há uma vila que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. Karen e Felipe atravessam uma estrada de terra com o carro carregado de caixas. Jovens, casados há pouco mais de 2 anos, estavam endividados e à beira do colapso emocional. Após perderem tudo na cidade grande, aceitaram a única herança de valor deixada pela avó de Karen, um casarão centenário em uma vila isolada, esquecida pelo mundo. É só por um tempo, diz Felipe, apertando a mão de Karen, que olha pela janela com um misto de medo e esperança. O casarão está coberto por musgo, as janelas rangem e o portão de ferro parece não ter sido aberto há décadas. Mas há algo ali, algo que respira sob a terra, algo que os observa. Ao redor, nada. A vila consiste em algumas casas abandonadas, cobertas por mato e silêncio. Apenas uma casa parece habitada, uma senhora chamada Dona Alba, a única moradora restante. Vocês são os primeiros em anos a voltar para cá, diz ela, com voz rouca e olhos profundos. Mas cuidado, o casarão tem suas próprias memórias. Karen sente um arrepio. À noite, ouvem-se relinchos distantes, mesmo sem haver cavalos por perto. E sussurros, como se as paredes cochichassem entre si. Explorando a propriedade, Felipe encontra uma escotilha escondida sob uma velha tapeçaria. Ao abrirem, descobrem uma passagem secreta que leva a um antigo estábulo subterrâneo. Lá, em meio ao mofo e à poeira, há celas esculpidas à mão, ferraduras penduradas, e um nome gravado em madeira, Trovão de Ébano. Parece que alguém escondeu cavalos aqui, mas por quê? Logo depois, Karen começa a ter sonhos vívidos com cavalos negros correndo em círculos, cercados por fogo, e uma figura encapuzada observando ao longe. Investigando antigos diários escondidos na biblioteca, eles descobrem que a vila já foi um reduto de criadores de cavalos raros e selvagens. Mas algo aconteceu, os cavalos começaram a agir de forma estranha, como se fossem guiados por uma força invisível. Pessoas desapareceram. E as famílias, uma a uma, abandonaram o local, exceto a de Karen. A última anotação dizia: o sangue do ébano é sagrado. Eles o queriam, mas a floresta o protege. Agora, só resta esconder. Certa noite, um cavalo negro, de olhos brilhantes como carvão em brasa, surge no campo em frente ao casarão. Karen se aproxima com calma, e ele não foge. Em vez disso, encosta a testa na dela. Uma onda de lembranças inunda sua mente, imagens de um tempo antigo, de vozes da sua linhagem, de um pacto feito pela sua avó para proteger algo muito além de ouro, a alma do vale. Ele está aqui, para proteger, murmura Karen, em transe. Dona Alba revela enfim. Vocês descendem dos guardiões do vale. Os cavalos eram mais do que animais. Eram os olhos da floresta, os mensageiros do espírito da terra. Mas houve ganância, e os homens tentaram domar o que não se domava. A família de Karen escondeu o último deles, o Trovão de Ébano, espírito ancestral que agora voltou para despertar os segredos adormecidos. Karen e Felipe precisam decidir, deixar o casarão e seguir uma vida comum, ou aceitar o chamado ancestral, restaurar o casarão, cuidar da terra, e proteger o vale e seus cavalos mágicos do que está por vir. Eles escolhem ficar. A vila começa a despertar. Luzes acendem em casas abandonadas. Crianças surgem na mata. Os cavalos, um a um, voltam ao estábulo. A floresta respira aliviada. Karen acaricia Trovão de Ébano sob a luz da manhã. Felipe prepara o campo para novos moradores. A vila, outrora esquecida, começa a pulsar novamente. E o casarão, antes silencioso, agora canta com vozes de esperança. Às vezes, perder tudo é o primeiro passo para encontrar aquilo que nunca deveria ter sido esquecido. O vale esquecido já não dorme. Mas quando a terra desperta, também acordam os segredos mais sombrios. Karen passa os dedos sobre livros antigos. Ela aprende sobre rituais antigos de conexão com os cavalos e o ciclo da terra. Felipe limpa o estábulo com paciência, reconstruindo, tábuas por tábuas, o lar dos cavalos que começam a surgir da mata. São os descendentes, diz Dona Alba. O espírito de Ébano chamou de volta.
Mas um dos cavalos, um potro recém-chegado, se comporta de forma estranha. Não aceita comida. Relincha à noite como se chorasse por algo perdido. Karen sonha com fogo novamente. Mas dessa vez, vê uma figura familiar no centro das chamas, seu pai. Entre as pedras do porão, Karen encontra um compartimento escondido. Dentro, há um diário antigo. Nele, seu pai conta como tentou escapar do legado da família. Ele acreditava que os cavalos não eram bênçãos, mas maldições. Minha filha, se um dia você ler isso, me perdoe. Eu tentei apagar o que havia em mim, mas o sangue sempre chama. Nunca confie naqueles que oferecem ouro pelo ébano. Eles voltariam. Sempre voltam. Karen percebe que seu pai não morreu por acidente, ele foi silenciado. Na estrada de terra, uma caminhonete preta surge. 2 homens desconfiam da presença de Karen e Felipe no casarão. Dizem ser compradores de propriedades antigas para um projeto turístico. Vocês estão sentados sobre uma mina de oportunidades, dizem, sorrindo falsamente. Mas quando veem o cavalo negro, seus olhares mudam. Um deles sussurra ao outro. Ele ainda existe. Felipe desconfia e começa a investigar os homens. Descobre que pertencem a uma antiga organização que, décadas atrás, tentou capturar e usar os cavalos do vale como cobaias para controle genético. Os conflitos aumentam. Felipe quer proteger Karen, mas começa a questionar se o fardo é grande demais. Ele sugere que eles deixem o casarão por um tempo, que busquem ajuda fora. Esse lugar vai te engolir, diz ele. Ou vai me devolver, responde Karen, firme. Eles discutem. Felipe parte para a cidade, prometendo voltar com ajuda. Karen permanece, agora mais conectada à terra do que nunca. Durante uma tempestade, Karen ouve relinchos profundos. Trovão de ébano está no campo. Seus olhos brilham. Ao seu redor, os cavalos formam um círculo. Karen se aproxima. Um raio corta o céu. Quando encosta em ébano, ela vê. Ela vê o nascimento do vale. Os ancestrais. A ligação dos cavalos com as raízes da floresta. O pacto de proteção feito há séculos. E vê os inimigos, homens com máscaras, queimando estábulos, envenenando nascentes, tentando destruir aquilo que não podiam controlar. Karen entende que não está ali apenas por acaso. Ela é a última da linhagem das guardiãs do vale. O sangue de sua avó, e das mulheres antes dela, pulsa em sua pele. Dona Alba, agora debilitada, entrega a Karen um medalhão com a insígnia dos guardiões. Chegou a hora. Você deve decidir, proteger ou desaparecer com tudo isso. Felipe retorna no meio da madrugada. Mas ele não está sozinho. Os homens da cidade o seguiram. Querem o cavalo. Querem o sangue de ébano. Eles cercam o casarão. Trazem tranquilizantes, correntes, drones. Karen e Felipe se trancam no estábulo com ébano. Os cavalos relincham em pânico. Mas quando tudo parece perdido, a floresta reage. As árvores se movem. As raízes brotam do chão, impedindo o avanço dos homens. Trovão de ébano galopa em círculos, e os outros cavalos o seguem. A natureza grita. E os invasores fogem. Um deles olha para trás e diz: Isso não acabou.